Fala galera, vamos falar hoje aqui de um assunto assim bem importante, né? Importante para a gente refletir, né? Que é sobre o racismo, né? Nosso tema da nossa reflexão de hoje é racismo como uma herança da escravidão, tá certo? E racismo tem sido um tema debatido nessa semana muito, né? Vocês têm visto, acredito que tem acompanhado na TV, nas redes sociais, acompanhado muito o tema racismo, né? Por conta do nosso amigo Vinícius Júnior, aconteceu o caso de racismo no futebol, né? Nele, lá na Europa. Ele já vem sofrendo racismo há muito tempo, né? E é inaceitável ainda no século XXI, né, quase na metade do século XXI, num país, no continente, na Europa, né, que se diz ter educação de primeiro mundo, ainda está acontecendo casos repetidamente. Eu acompanho há muito tempo casos de racismo de jogadores brasileiros e até de outros jogadores de outros países negros estarem sofrendo casos de racismo. E eu, como professor de história, eu sou aqui o João Paulo Vieira, professor de história, acompanho já tive todo o acompanhamento do processo de escravidão aqui na América e aqui no Brasil, desde o ano de 1500, né, quando os europeus vieram ocupar a América e trouxeram africanos como mão de obra escrava para a América, né? E trouxeram essas pessoas como escravos. Então, a partir daí se criou uma visão de submissão dessas pessoas negras, como elas fossem submissas, como elas fossem fosse menor do que a pessoa branca, né? Então, por isso que eu considero a minha reflexão, minha opinião, é como se esse racismo ele vem a partir daí, né? Então, nós vemos trabalhando há muitos anos. Então, foi 400 anos no Brasil de escravidão, né? De essa submissão da população negra referente à população branca, à elite branca mais rica, que escravizava essa população negra, né, que tratava elas como pessoas como se fossem menores, submissas, né, e essa é a herança, né, mas já há mais de 100 anos do fim da escravidão, ainda se permanecem o processo de racismo acontecendo no Brasil e na Europa. Os europeus, né, que escravizaram africanos, que escravizaram indígenas, exploraram as populações africanas, que exploraram populações asiáticas, exploraram as populações indígenas na América, né? Essas populações essas potências, esses povos europeus, brancos, fizeram todo esse processo de exploração desses povos. E esses mesmos europeus hoje ainda, né, cometem crime de racismo, né? Então eu fico vendo as pessoas ainda falar que a Europa tem países de educação de primeiro mundo. Eu já começo a repensar esse quesito de que a Europa tem educação de primeiro mundo, porque eu vejo casos de racismo que é uma atitude de tremenda ignorância, porque grupos de pessoas racistas são pessoas extremamente ignorantes, é uma falta de conhecimento da diversidade de cores, de culturas, de modo de vida muito grande, porque a pessoa que tem conhecimento, que entende que as pessoas são diferentes, que tem cores diferentes, culturas diferentes, modos de vida diferentes,
ela não comete racismo, ela não comete o preconceito de maneira alguma, né? Então a mensagem hoje é não ao preconceito, não ao racismo, tá certo? Esse racismo que ainda é uma herança da escravidão, então nós precisamos continuar combatendo e continuar educando, né? Nós precisamos continuar educando de forma correta, porque se isso ainda continuar acontecendo, é porque a educação, principalmente na Europa, que se diz que tem uma boa educação, ainda está falhando muito, porque os casos de racismo na Europa acontece constantemente, e lá é brutalmente horrível, ao vivo, filmado pela TV ao vivo, nos jogos ao vivo. A gente já viu muitos e muitos casos de jogadores brasileiros famosos sofrerem casos de racismo, tá certo? Então essa é a mensagem, vamos dizer não ao racismo, tá bom? Então valeu, galera.